Olá pessoal, graça e paz de Cristo sobre todos, Rogerinho Ramos, passando aí para dar um alô para vocês aí. Vi algumas solicitações, algumas pessoas mandaram mensagem lá no grupo do Alex e mandaram pro meu privado também, né? Então tentando aí esclarecer algumas dúvidas e ajudar, vou mostrar aí algumas possibilidades sobre regras de coloração e também backtest. Tá bom? A gente não é o foco do grupo lá, o foco do grupo é a gente trabalhar mais em cima da análise técnica, da análise gráfica, seguindo aí principalmente os conselhos que o nosso amigo Alex tem nos fornecido lá, que são de grande valia, tem nos ajudado muito, mas existem possibilidades e como o pessoal perguntou, surgiu até uma certa discussão no sentido de troca de informações, né? Eu gostaria de alguma forma tentar contribuir, ainda que o meu conhecimento seja limitado, seja pouco, né? Mas vamos tentar ver algumas possibilidades aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, estou aqui num gráfico, eu vou mostrar como eu faço, tá bom? Não é o melhor caminho, não é o melhor jeito, né? Mas de forma bem simples, tá? Bem por cima mesmo, eu deixei aqui alguns gráficos prontos, só para mostrar mais ou menos como que eu faço minhas análises, até porque eu não consigo ficar muito tempo no computador, eu trabalho, as minhas jornadas de trabalho são longas, eu fico de 12 a 14 horas fora de casa e eu só consigo acompanhar em alguns momentos no celular, trabalho com usinagem em linha de produção, então não dá para acompanhar todo o mercado. Mas vamos lá, como que eu costumo fazer? Eu costumo trabalhar com alguns estilos de gráfico, com alguns templates, vamos dizer assim, alguns modelos de gráficos que ficam prontos. Então o primeiro é esse daqui, do setup baseado no setup 9.1 do Larry Williams, onde a gente observa basicamente a média de 9 períodos, não somente ela, claro, a gente observa outras também. Eu costumo utilizar 9, 28, 50 ou 72 e 100 para análise de tendência, para distanciamento de média. Enfim, são várias possibilidades, e aí associado a isso os canais, né, canal ascendente, canal descendente, suporte e resistência, que são os conceitos básicos, né, para ajudar aí nas tomadas de decisão. Então esse é um tipo de setup, eu estou com ele aqui, inclusive eu tenho uma regrinha de coloração aqui, ó, nessa média, não sei se vocês conseguem perceber, né, mas olha, ela muda de cor aqui à medida que ela toma uma posição. Então aqui, ó, cinzinha está descendente, quando ela vira em relação ao fechamento anterior, ela está sinalizando uma curvatura de forma ascendente, uma virada para cima, como a turma diz, né? Média móvel de 9 para cima entra, média móvel de 9 para baixo sai. Então, e aí quando que você entra? Você entra quando o sinal, né, estiver acima da máxima do candle anterior, e aí segue mais ou menos o padrão do que o Alex passa pra gente aí de dica de entradas, de marcação de entrada, de rompimento, né, e realmente uma reversão, uma tendência de reversão, e também as marcações de stop, né? Então é só para mostrar um pouquinho aqui de como eu faço. Outros setups também, outros templates, né? Por exemplo, esse aqui, banda de Bollinger, às vezes eu dou uma olhadinha também para ver como que tá, para ver a questão da oscilação, né? Aqui tem até um buy aqui, um comprar, né? Entrada, deixa eu ver se tem a marcação de saída aqui em algum lugar. Deixa eu ver, acho que não tem aqui. Aqui, ó, saída, né? Sell cover, entrar, sair. Porque aqui nesse gráfico eu estou rodando com uma execução de estratégia. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Essa daqui, por exemplo, também está rodando com uma estratégia de execução, entradas e saídas. Esse setup aqui, ele está pautado também no Larry Williams, médias dos 3 últimos períodos, mínimas e máximas dos 3 últimos períodos. Só que eu trabalho com médias de 6 períodos, né? Mas o setup original é máxima e mínima dos 3 últimos períodos. Então fechou abaixo da média, da mínima da média dos 3 períodos, entra, fechou acima, sai. Basicamente é isso daí. Um outro gráfico que eu gosto muito, eu coloquei regra de coloração aqui só para mostrar, aliás foi o que uma das pessoas perguntou no meu privado, né? Sobre regra de coloração. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de gráfico, é um Reiki Ashi, né? Você pode trabalhar com o candle normal, com ele também, né? Candlestick, e ele não mudou aqui a regra de coloração justamente porque está com ela. E como que a gente faz isso?
você vem em cima do gráfico normal e inserir regras de coloração, tá vendo? Então eu vou inserir uma regra de coloração. Qual regra de coloração? Você pode criar uma ou você pode usar as regras padrões. Por exemplo, essa que eu estou usando é a regra padrão 2MV. Ok? Inserir, fechar, ela já está lá. O que eu posso fazer é removê-la para a gente excluir regra de coloração. Excluiu, o gráfico voltou ao normal. Tem um indicadorzinho aqui, o high-low, que eu gosto também de utilizar, tá bom? Aqui embaixo, o que eu tenho aqui embaixo? O MACD histograma normal, né? Aqui indicadores, média móvel e tal, MACD linha e histograma, cada um, né? Você de repente não está listado ali, você pode colocar MACD, MACD histograma, vai clicar e inserir, né? Ele vai entrar aqui. E aqui, normalmente, excluir regra de coloração, ele vai estar assim e também não vai ter a média móvel, né? Então o que você faz? Você vem aqui, clica sobre ele, inserir média móvel. No caso eu já coloquei uma média móvel que eu costumo trabalhar com ela em 14 períodos, tá bom? E inserir regra de coloração, também 2MV padrão, tranquilo, já vai me dar um sinal mais visual, ok? Então, além da força que o MACD vai estar mostrando aqui, ele também vai mostrar sinais em que você está dentro de uma congestão, você está sem uma definição, que é quando o candle fica branco, cinzinha aqui, né? Aqui, quando você insere a regra de coloração, deixa eu inserir aqui, inserir regra de coloração, vou colocar também a 2M padrão, ele também vai mostrar esses sinais assim de indecisão no candle branco cinzinha, tá bom? E aí você pode seguir ou não o indicador, né, tentando pegar, por exemplo, essas grandes tendências aqui, tá bom? E aí, lógico, né, a gente analisa sempre topos e fundos, né? Por exemplo, aqui, né, a gente vê, aguarda o rompimento, até olhando aqui, a gente consegue ver que tem uma resistência e teve um gap aqui, né? Então a gente vai analisando a distância também da média, a intensidade do histograma, a força que está apresentando. Um outro indicador bem interessante também é o estocástico, o RSI. Enfim, são várias possibilidades e a gente consegue montar aí. Então é mais para falar um pouquinho sobre regra de coloração dentro do gráfico, mudança gráfica, que algumas pessoas me perguntaram. Bom, vamos para um outro ponto agora que o pessoal também perguntou, que é como fazer essa execução para fazer uso do backtest dentro do Profit. Algumas pessoas comentaram lá no grupo, lá junto com a turma, lá com o pessoal do Alex. Até Alex, um abraço, obrigado por todas as informações que tem compartilhado, e todos os integrantes do grupo, muitas pessoas têm contribuído muito também. A gente está tendo uma troca de experiência muito interessante lá. Obrigado a todos pela participação. Bom, backtest, como é que nós vamos fazer o backtest? Algumas pessoas perguntaram até do TradeView. O TradeView é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, são muitas possibilidades ali dentro do TradeView. Mas existe um problema. Não que seja um problema em si, mas o TradeView ele não é que ele é difícil, mas ele é um pouco mais trabalhoso. Por quê? A estrutura de programação do PineScript, que é a base do TradeView, ela é pautada em cima da linguagem Java, né, o JavaScript. Então, é uma linguagem mais trabalhosa, é uma linguagem muito conhecida, de fácil acesso até, mas ela exige um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de critério, um pouquinho mais de cuidado. Não que seja difícil, é um pouco mais trabalhoso. E aqui na estrutura do Profit, você consegue fazer isso com condições. Então, só as mesmas condições, a mesma regra ou lógica de programação que a gente vai usar aqui, vai usar lá também. O que muda é a roupagem, é a linguagem de programação. É igual andar de bicicleta. Quando eu aprendo a andar de bicicleta, eu ando na bicicleta de aro pequeno, eu ando na bicicleta do pneu balão, do aro maior, eu ando na bicicleta com catraquinha 20, eu ando na bicicleta com marcha, com 18, 21 marchas, eu ando numa bicicleta profissional, enfim, eu ando de bicicleta porque eu sei andar de bicicleta. Eu vou me adaptar ao equipamento que eu vou estar utilizando. Desculpa a linguagem simples, o exemplo simples, mas é só para a gente entender. Na programação é a mesma coisa. Então, por exemplo, o Alex tem apresentado alguns setups para a gente, né? E em cima do setup dele a gente desenvolve uma equação, uma sentença matemática e uma condição.
Quando a condição é aceita, é atendida, faça isso. Quando não, faça aquilo ou não faça nada. Basicamente essa é a lógica de programação, a gente só vai jogar isso em cima da roupagem. Então aqui no Profit é mais simples. Então vou vir aqui em estratégias, editor de estratégias. Ele vai abrir um editor, deixa eu puxar um pouquinho para cá, para ficar maior, para melhorar a visualização. Eu vou abrir aqui uma estratégia. Qual a estratégia que eu vou abrir? Tem algumas que são nativas do Profit e tem algumas que você pode criar. Eu vou pegar um exemplo aqui para o vídeo não ficar muito extenso, não vai dar para criar uma agora. Mas eu vou pegar, por exemplo, essa que eu testei, a última que eu testei, que é a média móvel do Larry Williams, da máximas e mínimas dos 3 últimos períodos. Só que eu modifiquei, eu coloquei uma variável do período e eu posso testar com o período 3, 4, 5, 6, 10, quanto eu quiser. Porque é uma variável, eu só mudo o valor ali, testo e vejo para onde a estatística está me apontando e em cima disso eu vou definindo papéis e buscando sempre expectativa matemática. Então vamos lá, aqui eu costumo colocar no cabeçalho mesmo do indicador que eu estou utilizando, da estratégia, os resultados que eu vou obtendo, até para eu não me perder e não ficar com muitas marcações, Então aqui fica mais fácil. E olha que curtinho que é o setup. O setup é isso aqui, basicamente é isso. Fechamento maior ou igual a média curta máxima. Então média curta é a de 6 períodos, que eu posso testar com 3, eu coloquei até aqui o exemplo, 5 ou 7, Eu estou utilizando com 6, que teve, em alguns papéis, teve um resultado muito positivo. E eu estou utilizando um filtro também. Qual é o filtro que eu estou utilizando? Então, dependendo do tempo gráfico que você vai utilizar, se você vai utilizar um tempo gráfico de um dia, de 4 horas, de 1 hora, então você vai tentar pegar um filtro correspondente com o teu tempo gráfico, tá bom? Eu tenho utilizado o de 21 períodos, para tentar sinalizar uma linha de tendência, tá bom? 21 períodos é um período até que relativamente curto, mas para o momento e para o setup, eu estou achando interessante, tá bom? E é isso aqui que vai te indicar maiores ou menores entradas, ou você pode deixar sem filtro também. Se zerar aqui, acabou, não tem filtro. Bom, então o que vai acontecer? Se o fechamento for maior que a máxima do período, da média de máximas do período, então você vai fechar a preço de mercado. Isso se tiver ordem aberta. Essa função aqui é para saber se tem ordem aberta. Se não, se a média filtro, o fechamento dela, ou seja, aqui a média filtro, o fechamento da média filtro 21, for maior ou igual a média filtro, esse 1 entre colchetes aqui, Não é colchetes, esqueci o nome disso aqui. Entre barras aqui. Bom, esse 1 aqui indica o período anterior. Então, se o fechamento atual for maior que o fechamento anterior, então, se o fechamento anterior fechou aqui e o anterior ele for um pouquinho maior, está sinalizando uma tendência de alta ou uma linha de ascensão. Então é um pequeno filtro para ajudar, para eu não comprar nos momentos que fechar abaixo da média, que está em tendência de baixa, numa linha descendente ao invés de uma linha ascendente. Então eu coloquei o 21, mas você pode testar com outros períodos também para buscar aí a tua expectativa matemática, tá bom? Bom, esse é o filtro, abertura e fechamento, mas aqui tem uma condição e, tá vendo? E o legal do Profit é que necessariamente você não precisa, você pode programar em inglês, Aqui seria end e aqui seria if, mas ele aceita em português também. Então eu acho que assim, a ferramenta está muito simples, está muito prática e ela atende o objetivo. Então se eu tenho essa condição e a próxima condição, qual é a próxima condição? Se o fechamento for menor que a média curta mínima. Qual é a média curta? 6. E a mínima é o fechamento dela pautado na mínima, pode ser na abertura ou pode ser na máxima. Então eu coloquei mínimo. Então assim está muito simples, a linguagem é muito simples. Se você parar aqui, ele te dá o que significa, e em algumas funções também ele te abre um menu de ajuda, que pode ser, até coloquei aqui, na verdade não é close, é close, open, mínima ou fechamento, abertura, mínima, máxima.
Então, o que a gente vai fazer? Se atender essa condição, eu vou abrir uma ordem a preço de mercado. Enfim, basicamente é isso, né? Toda aquela estrutura lá no gráfico que eu fico analisando, eu digo pro Profit na linguagem de programação, numa sentença matemática, numa expressão, numa condição, o que ele precisa fazer. Então vamos testar aqui, ó, vou dar play. Ó, ele já executou em cima do gráfico que está aberto, que é o Magalu. Então, atendendo a condição ele abre, atendendo a condição ele fecha, tá ok? E aqui eu tenho estatísticas. Então, tá uma quantidade de 500 papéis, ok? O período de 3/4/2020 a 3/4/2021, um ano, o recomendado é fazer de 3 a 5 anos os backtests, né? Para ele sinalizar, para ele apontar com mais assertividade. Backtest é só um caminho, backtest não reflete a realidade, tá bom? Até porque na prática a gente não sabe onde que a gente vai estar entrando, onde que a gente vai estar saindo, porque no trade tudo é muito dinâmico, né? Então de repente você perde o momento de entrada, de repente está tendo uma grande movimentação ali, você fica meio receoso, espera um pouquinho, ou então entra de forma muito precipitada. Então existe uma série de condições aí que podem influenciar no resultado final. Mas o que a gente vai olhar aqui? Basicamente, operações perdedoras e operações vencedoras, o percentual disso, que também não reflete a expectativa matemática. Por quê? Porque eu posso ter uma razão lucro-prejuízo interessante, mesmo tendo uma representatividade de perda e ganho nos trades, no número de trade, não tão significativa assim. Então, de repente, eu posso ter uma margem de erros maior do que a margem de acertos, mas a minha expectativa aqui, a minha razão, meu payout, ele é alto. Porque quando eu acerto e eu ganho muito. Isso acontece muito, por exemplo, com um setup que o pessoal utiliza. Para esse pessoal que trabalha mais com setup, sai um pouquinho da análise gráfica, que é a nossa proposta no grupo. Isso aqui é só para mostrar algumas possibilidades, tá bom? Mas tem um pessoal que trabalha muito em cima de setup, eles são muito condicionados ao setup, eles trabalham com rompimento de banda de Bollinger. E eles trabalham com rompimento contrário. Deixa eu mostrar aqui. Bom, deixa eu terminar aqui, senão eu mudo de assunto e aí vai ficar um pouquinho confuso. Então, aqui eu tenho a expectativa matemática, eu posso modificar isso a qualquer momento. Eu posso vir aqui, por exemplo, eu ao invés de média 6, eu posso colocar o original, que é a média 3. Então eu vou parar e vou testar novamente. E vou ver a expectativa matemática. Olha, aqui já deu 10 operações, aumentou aqui o percentual, mas a razão, olha que interessante, eu acertei 10, eu perdi 2, mas a minha razão média-lucro aqui, ó, caiu significativamente. Então, de um saldo de 3.000, em um lucro bruto de 4.200, olha como diminuiu aqui, ó, a relação, a média de lucro-prejuízo, tá ok? Eu vou até voltar aqui, ó, tá dando 83%, tá ok? A razão média lucro 0,71, tá bom? O fator de lucro 3,56, beleza? Vamos voltar aqui de novo, ó, misto, vamos colocar 6 aqui novamente, ó, 6. Vou parar, vou startar. Vou voltar para cá. Ó, o fator lucro aumentou para 13, a razão para 3,9, mas aqui, ó, as operações elas diminuíram, caiu para 77%. Então, esse valor aqui, que muitas vezes a gente vê muito vídeo aí, né, mostrando esse valor aqui, ó, nossa, assertividade de 80%, 82%, 90%. Cuidado com isso daqui. Por quê? Porque isso daqui não reflete a expectativa matemática, tá ok? Então a gente precisa analisar como um todo. Então o backtest ele serve para a gente traçar algumas linhas, obedecendo alguns critérios, senão perde a razão de ser, tá bom? Deixa eu voltar aqui agora. Eu estava falando, eu vou fechar aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui. Travou. Aí. Banda de Bollinger, né, que eu tinha comentado. Então aqui, ó, deixa eu só abrir um pouquinho aqui que ficou pequenininho. Banda de Bollinger, né, ó, eu vou até abrir um novo gráfico aqui. Vamos lá, deixa eu abrir um novo gráfico aqui, ó. Novo, layout 1. Então eu vou colocar aqui uma estratégia, só para vocês verem aqui na prática, né, e o vídeo está ficando um pouco extenso. Inserir
Estratégia de execução. Então eu vou inserir banda de Bollinger rompimento. Inserir. Fechar. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Nesse papel, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, ele tem um fechamento aqui, tá vendo? Fechou a ordem, vamos ver onde que ela abriu? Ó, onde que ela abriu aqui, ó? Ela abriu em abril e só fechou em fevereiro. Vamos ver quanto que deu isso daqui? Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. O sinal de abertura daqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, nesse candle aqui, ó. Tá bom? Vamos ver quanto que deu? Fechamento aqui, eu vou fechar na próxima. 90%. O que é essa estratégia? Essa estratégia, basicamente, ela é o contrário da convencional. A convencional é o rompimento das bandas. Então, toda vez que rompe a banda superior, você vende. E toda vez que rompe a banda inferior, você compra, né? Basicamente, o setup principal de bandas de Bollinger é esse. E aí tem quem compra e só fecha no rompimento do superior, e tem quem compra e estabelece o alvo através da proporção de Fibonacci. Cada um trabalha do seu jeito, mas existe uma terceira possibilidade, que é comprar no rompimento e vender no rompimento da máxima, esperando pegar uma grande linha de tendência. Então, como aqui, por exemplo, pegou uma grande linha de tendência. Quais características desse setup? Payout alto, mas a relação de assertividade é baixa. Por quê? Tem muito stop. Você tem um número de stop altíssimo, então é mais ou menos a média aí de 6 erros de 10. 6 erros para 4 acertos. Mas esses 4 acertos te faz um payout, uma relação, uma expectativa matemática muito alta, muito significativa. Então, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, por exemplo, então aqui, ó, tem um setupzinho, um aqui curto, ó, tem mais um aqui curto, tem mais um aqui, ó. É que nesse papel pegou uma linha de tendência da Magalu, né? Mas normalmente as entradas e saídas são próximas, e quando pega um canal de baixa, aí você toma muito stop, muito mesmo, uma sequência bem grande de stop. Deixa eu ver um papel aqui de um banco, por exemplo. Pizza 4. Então vamos lá, ó. Vendo a entrada e saída. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Então, ó, a entrada só vai entrar no próximo. Olha o gap. Tem que ter coração, né? E aqui outra questão, né? Não trabalha com stop, então é complicado. Então vamos lá, ó. Você chegou a ficar 7,5 negativo, depois ele foi, ó, saída no próximo candle, 11%. Ok? Vamos ver aqui, ó. Opa. Deixa eu ver mais um aqui. Tá vendo, ó? Entrada no ó, o que eu comentei aqui, acho que vai dar para mostrar. Você vai entrar no próximo candle e vai sair no próximo também, ó. Stop loss. E teve uma grande movimentação, né? Chegou a ficar aí num valor bem significativo, mas fechou no stop, né? Ó, stop, aqui pegou um gain legal, ó, aqui também, ó, pegou um gain bacana, bem interessante. Então percebam que assim, você tem, ó, aqui também pegou uma pernada todinha, né? Mas a característica desse setup é muito stop, tá bom? Muito stop. Você fica ali no vermelho, a hora que você fecha no vermelho, e você fica com um drawdown altíssimo também, né? Você vê a tua conta ali, ó, no vermelho, mas são setups longos, são setups de 3, 6, 9 meses, 1 ano. Então vai do perfil de cada um, é mais assim para conhecer e para saber aí que existem algumas possibilidades, algumas ferramentas para a gente estar utilizando, tá certo? Bom, é isso, espero ter ajudado de alguma forma. Desculpa aí a simplicidade, não sou aí um professor como o Alex, mas estou tentando contribuir de alguma forma aí. Muito obrigado por sua atenção, Deus abençoe, fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.